Bem-vindo ao Concurso Tube. Meu nome é Raul e nesse vídeo nós vamos continuar a leitura e o estudo do documento em relação à Convenção da Unesco de 1972, relativo à proteção do patrimônio mundial e cultural natural. Nos vídeos anteriores nós já estudamos até o artigo 5º e nesse nós vamos iniciar o artigo 6º. Lembrando que para mim é muito importante que você curta e se inscreva no canal, assim você também poderá, além de me ajudar, poderá se manter atualizado quanto à gravação dos vídeos que eu estou fazendo voltados para o concurso do IPHAN. Bem, então vamos para o artigo 6º. No artigo 6º, parágrafo 1º, nós temos que, com pleno respeito pela soberania dos Estados, no território dos quais está situado o patrimônio cultural e natural referido nos artigos 1º e 2º. Lembrando que no primeiro vídeo que eu gravei, nós vimos o artigo 1º e 2º, que dá as definições de patrimônio cultural e natural. Então, se você ainda não viu esse vídeo, sugiro que você assista. Então, continuando. E sem prejuízo dos direitos reais previstos na legislação nacional sobre o referido patrimônio, os Estados, parte na presente Convenção, reconhecem que o referido patrimônio constitui um patrimônio universal, para a proteção do qual a comunidade internacional, no seu todo, tem o dever de cooperar. Então, esse parágrafo 1º do artigo 6º fala basicamente que os Estados devem reconhecer esse patrimônio cultural e natural como um patrimônio universal que está disponível para a proteção da comunidade internacional. Mas lembrando que isso é sem prejuízo dos direitos reais previstos em legislação nacional. E, claro, sempre pensando no respeito à soberania dos Estados. Então, o Estado não perde a soberania sobre o seu patrimônio. Então, esse é o artigo 1º do artigo 6º. Não vou ler o 2º parágrafo. Caso você queira, você pode dar uma pausa no vídeo e lê-lo com calma. Então, vamos para o parágrafo 3º. Cada um dos Estados, parte na presente Convenção, compromete-se a não tomar deliberadamente qualquer medida susceptível de danificar direta ou indiretamente o patrimônio cultural e natural, referido nos artigos 1º e 2º, que nós vimos no primeiro vídeo dessa sessão, e situado no território de outros Estados, parte na presente Convenção. Ou seja, é para o Estado não fazer besteira deliberadamente. Ou seja, tomar cuidado, né, para que o Estado não danifique o patrimônio cultural. Consultar, não agir de forma deliberada em relação a isso, para tomar cuidado com o seu patrimônio. Pois ele também será entendido como um patrimônio universal. Então vamos para o artigo 7. O artigo 7 é basicamente como se deve entender a proteção internacional. O que é que significa isso? O que é essa proteção internacional? Ela é basicamente a criação do sistema de cooperação e de assistências internacionais. Então o artigo 7º fala: para fins da presente convenção, deverá entender-se por proteção internacional do patrimônio mundial, cultural e natural a criação,
de um sistema de cooperação e de assistência internacionais que vise auxiliar os Estados, parte da Convenção nos esforços que despendem para preservar e identificar o referido patrimônio. Ou seja, o que significa proteção internacional? Significa criação de um sistema de cooperação e de assistências internacionais. O próximo artigo, o artigo 8º, é importantíssimo. Tem grandes chances de cair na prova do IFAM. Então, ele trata da criação do Comitê do Patrimônio Mundial, que ele é um comitê intergovernamental, né, formado por vários estados. Então, o parágrafo 1º do artigo 8º fala exatamente dessa criação, desse Comitê do Patrimônio Mundial. Vou ler para vocês. É criado junto da Organização das Nações Unidas, da ONU, para a Educação, Ciência e Cultura, um comitê intergovernamental para a proteção do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional, denominado Comitê do Patrimônio Mundial. Será composto por 15 estados. Esse número é muito importante. É o início do comitê. Inicialmente, o comitê composto por 15 estados. Será composto por 15 estados, parte na convenção, eleitos pelos estados. Então, eles são eleitos. Eleitos pelos estados, parte na convenção, reunidos em Assembleia Geral no decurso de sessões ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Lembrando que esse número de 15, ele é elevado. E aqui nós temos um número elevado para 21 estados. Então, o número dos estados membros do comitê será elevado até 21. Ou seja, de 15 passa para 21. A contar da sessão ordinária da Conferência Geral que se siga a entrada em vigor da presente convenção para pelo menos 40 estados. Então, a partir da sessão ordinária que entrar em vigor, eles vão fazer uma sessão ordinária nessa conferência geral, e quando entrar em vigor, que no caso já entrou em vigor a convenção, então a quantidade de estados que vão compor o Comitê do Patrimônio Mundial vai passar de 15 para 21. Então aqui são mais dados sobre esse Comitê do Patrimônio Mundial. O segundo parágrafo do artigo 8º é: a eleição dos membros do comitê deverá assegurar uma representação equitativa das diferentes regiões e culturas do mundo. Isso está bem claro, né, no parágrafo. Parágrafo 3º. Assistirão às sessões do comitê com voto consultivo. Quem é que assistirá às sessões do comitê com voto consultivo? Será um representante do Centro de Roma. O que é o Centro de Roma? É um centro internacional de estudos para a conservação e restauro de bens culturais. Além desse representante do Centro de Roma, nós temos um representante do Conselho Internacional de Monumentos e Locais de Interesse, ICOMOS. Então, um representante terá voto consultivo no comitê, nas sessões do comitê, um representante do Centro de Roma, um representante do Conselho Internacional de Monumentos e Locais de Interesse e um representante da União Internacional para a Conservação
da natureza e seus recursos, o ICN. Então são basicamente 3 representantes que terão voto consultivo nas sessões do comitê. E além desses 3 representantes, poderá ser acrescentado, a pedido dos estados, parte, reunidos em Assembleia Geral no decurso das sessões ordinárias da Conferência Geral das Organizações das Nações Unidas. Ou seja, são esses 3, mas pode ser acrescentado se um dos estados pedir. E de que maneira? Quando eles estiverem reunidos em Assembleia Geral, nas sessões ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, para Educação e Ciência e Cultura, representantes de outras organizações intergovernamentais com objetivos idênticos. Então, pode adicionar mais representante com voto consultivo, a pedido dos estados, né? Desde que sejam representantes de outras organizações intergovernamentais com objetivos idênticos. Eu achei ainda algumas outras informações sobre esse Comitê do Patrimônio Geral no Wikipedia. Aqui no Wikipedia nós temos Comitê do Patrimônio Mundial. Nós temos algumas informações interessantes. O Comitê do Patrimônio Mundial é uma organização que estabelece os locais que devem ser listados como Patrimônio Mundial da Unesco. É responsável pela implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. Define a utilização do Fundo do Patrimônio Mundial e aloca assistência financeira aos Estados-membros. É composto por 21 Estados-membros, nós vimos que iniciava com 15, né? Mas como já está valendo a convenção, então os Estados-membros passaram a ser 21, que serão eleitos pela Assembleia Geral dos Estados-membros para um mandato de 4 anos. De acordo com a Convenção do Patrimônio Mundial, o mandato de um membro da comissão é de 6 anos. No entanto, muitos Estados-membros optaram voluntariamente ser membros do comitê por apenas 4 anos, a fim de dar a outros Estados-membros a oportunidade de fazer parte da comissão. Por exemplo, todos os membros eleitos na 15ª Assembleia Geral, em 2005, tenham voluntariamente decidido reduzir seus mandatos de 6 anos para 4 anos. O Comitê do Patrimônio Mundial se reúne uma vez por ano. É apenas uma vez por ano que esse comitê se reúne para discutir a gestão dos atuais sítios do patrimônio mundial. A sessão é realizada anualmente em locais que estão sendo considerados patrimônio mundial. Aqui nós temos as sessões por ano do local onde foi realizado, né? As assembleias. A primeira assembleia foi em Paris, na França. O Brasil, nós tivemos reuniões, né? Em 1988, não sei se é uma coincidência, se é a data em que foi promulgada a Constituição Federal. E também nós tivemos Assembleia no Brasil em 2010. Foi em Brasília. O outro também foi em Brasília. Sempre na capital, né? Então, acho que é isso. Espero que tenham gostado. Em breve estarei disponibilizando mais vídeos voltados para o concurso do IFAM. Por favor, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar as aulas. Um abraço.